E como que a gente vai diminuir os índices de violência sexual no nosso país se a gente não conversar com as próximas gerações sobre consentimento? Se a gente não ensinar para eles que vão ser sexualmente ativos o que é consentimento, porque hoje existe na internet um grande debate, mas o consentimento, e aí vai ter que perguntar, as pessoas ficam confusas com o que é o consentimento sobre o corpo da outra pessoa, a pessoa não consegue entender. Então como que a gente vai diminuir esses índices, combater isso politicamente, se a gente não ensinar a pessoa a identificar quando ela não tem um consentimento? Isso é muito importante. Isso a gente ensina para as crianças desde muito pequenas, com o exemplo do próprio corpo. Porque ninguém quer ser tocado sem a permissão do outro. Um toque que não é desejado, ele é violento, ele é abusivo. Então, a gente precisa de ensinar consentimento desde muito novo. Assim, e se isso não é política pública, se isso fica nas costas de uma ou outra família fazer, a gente nunca vai sair do quadro epidêmico que a gente está hoje. Você tem toda a razão. A questão do consentimento, se nós tivéssemos isso de forma muito clara, nós não estaríamos vivendo e olhando, não só essa situação, né, muitas doutora, outras, Mariana, mas toda a situação de violência, né? Sim. De violência doméstica, crimes absurdos, abjetos, assim, horrorosos, porque a pessoa, é o que você falou, não entende a questão do consentimento. E assim, tanto identificar o que é consentimento, como também identificar situações onde a pessoa não tem condição de dar consentimento, né? Que é um caso muito prevalente de violência sexual também. Menor de 14 anos não consente sexo, gente. Não consente sexo. As pessoas, mas a criança engravidou do namoradinho que ela queria. Isso não existe. O estupro presumido também advém do mesmo entendimento dos crimes contra a dignidade sexual. Ou então uma situação, por exemplo, que a pessoa está num estado de libação alcoólica, que ela não tem condição de consentir, né? Então, às vezes também identifica... Caso do Robinho, né? Exatamente. Eu acho que eu gosto... Claro, a premissa do não é não, ela é importante, mas ela cria também uma situação das pessoas terem um imaginário que a vítima de violência sexual sempre é aquela vítima que precisa ter reagido. E a maior parte da reação das mulheres que sofrem violência sexual não é necessariamente dizer não, é ficar paralisada. Especialmente se você está diante de uma violência intrafamiliar. Porque a sua primeira ação é não acreditar que você está passando por aquilo. Então você fica paralisada. Por isso que eu gosto, inclusive, mais de uma outra premissa que é usada, inclusive na Espanha, né? Que é só o sim é sim. Sim. Só o sim é sim. Eu quero, né? Ela pede, eu quero. Ela pede, ou ela dá um consentimento não verbal. Entendendo que menor de 14 não consente Claro, nada, isso é estupro de vulnerável, se for isso é pego... Querido, a pena é bem alta. Então, se uma criança chegou para você e falou, eu quero, você sai correndo, vai pelo outro lado. Você explica. A velocidade da luz. Aquilo, exatamente. Então, assim, muitas vezes as vítimas de violência sexual vão estar num estado que não conseguem consentir, seja pela infância, seja pelo estado de consciência, né? E às vezes é isso, o consentimento, ele nem sempre é verbal. Ele pode ser não verbal. Então, assim, você tá tendo uma relação com a pessoa ela vai reagir a um carinho de um jeito positivo, né? Claro, aqui eu não estou tratando de crianças, né? De uma pessoa adulta, com consciência, que tá... Exatamente. A pessoa pode dar um consentimento não verbal, porque senão entra nessa coisa de, mas eu vou ter que ficar perguntando toda hora. Você sabe quando a pessoa quer e você pode perguntar se você tiver dúvida. Qual que é o problema de perguntar? Olha, eu posso fazer tal coisa? Eu posso... E a pessoa pode dizer sim, né? E também a pessoa pode mudar de ideia, que isso é uma coisa... No meio, né? No Quantas meio, vezes? Claro. Não quero mais, não me senti confortável, não quero mais. Pode ter surgido um gatilho ali. Ou pode ser tido, por exemplo, você pode ter feito um tipo de consentimento diante de um acordo específico, como, por exemplo, um outro crime, que muitas vezes as mulheres têm muita dificuldade de acesso ao aborto legal, que é a retirada de preservativo sem o consentimento. Você fez um acordo que era de ter uma relação sexual com o uso do preservativo. No meio da relação sexual, aquela pessoa tirou o preservativo sem o seu consentimento. Muitas vezes, inclusive... Sem você nem perceber. Sem você perceber. Muitas mulheres, inclusive, chegam nos pronto-socorros, às vezes no dia seguinte com a camisinha lá dentro, e ela nem sabia que o cara tirou, né? Claro, acidentes podem acontecer, não tô falando disso. Eu tô falando de uma retirada proposital. Às vezes até com o intuito de engravidar aquela pessoa. Como eu já vi, por exemplo, casos no hospital de parceiros, ex-parceiros que não aceitavam o término de uma relação, fizeram uma violência sexual... E de propósito, às vezes a pessoa tem uma recaída do relacionamento, mas de propósito a pessoa retirou o preservativo para prender aquela mulher a um relacionamento e para engravidar.
Ou situações, por exemplo, de parceiros que acompanham aplicativos de menstruação e fazem uma violência sexual na data fértil daquela pessoa Gente, que para engravidar. absurdo. Para usar a gravidez como uma tortura para aquela mulher. E é uma tortura. Uma Sim. gravidez decorrente de uma violência sexual é uma gravidez forçada, né? Isso é uma tortura. Você manter uma gravidez diante de uma situação assim é uma tortura. Assim como é uma tortura você ter a questão dos outros excludentes de licitude. Porque, por exemplo, quando você tem uma gestante que está gestante e descobre uma anencefalia, né? Que é uma doença ali que você pode descobrir, ter um diagnóstico ali mais ou menos a partir da 10ª semana, ou descobre um outro tipo de incompatibilidade com a vida, ou ela tem uma doença pré-existente e essa doença se agrava e ela tem um risco de morte, muitas vezes ela tem uma gestação desejada. E aquilo é um sofrimento para ela. Inclusive, se você fizer essa interrupção antes para preservar aquela vida, né? Ou para dar a ela uma nova chance de engravidar diante de uma gestação viável, você está fazendo um procedimento mais seguro, porque o aborto ele é um procedimento seguro, e quanto antes for feito, ele é mais seguro. E você dá uma nova chance para aquela pessoa, você fazer aquela pessoa manter aquilo diante de uma gestação que ela desejou, planejou, inclusive, e não deu certo, também é uma tortura. Aquela pessoa ainda tem que passar por uma peregrinação de serviço. Hoje, a Daphne começou a falar, mas a gente tem no nosso país menos de 4% dos municípios que concentram mais de 90% dos procedimentos de aborto legal. Você tem um vazio assistencial enorme no Brasil. Deus, então, eu trabalho aqui no centro de São Paulo, a gente recebe gente do Brasil inteiro, do estado inteiro, porque viajam horas e horas para chegar no serviço, porque na sua cidade não tem. E muitas vezes vão bater com a porta na cara de um serviço de outro. Mulheres, por exemplo, que vão bater lá no Cachoeirinha até hoje, e eles fazem um acolhimento, porque mantém uma equipe extremamente competente, mas que não consegue mais fazer porque a prefeitura não deixa. E essas mulheres, além do sofrimento que elas levam, elas ainda têm que gastar dinheiro, que muitas vezes não tem. A maioria das vezes. A maioria das vezes não tem. Muitas vezes passa fome nos serviços, que chegam, vão peregrinar. Então, assim, tem detalhes de vulnerabilidade que você só vê quando você está diante de uma mulher dessa. Então, uma pessoa que diz que o aborto vai virar método contraceptivo não conhece nada da realidade das mulheres. É verdade, não conhece mesmo, Nada. doutora. Quando a gente para pensar nessa questão da agressão, né, e dos crimes contra a dignidade sexual, muitas mulheres vão procurar, né, os centros médicos para a pílula do dia seguinte. Uma dúvida que é muito recorrente. Isso, ela precisa fazer um boletim de ocorrência? É só ela chegar? O que ela tem que dizer? Olha, eu sofri uma agressão, é rápido? Desde 2013 existe uma lei, que é a lei do minuto seguinte, né? Que garante e exige que todo hospital seja obrigado a dar o atendimento integral a vítimas de violência sexual. Neste atendimento se inclui pílula do dia seguinte, a depender do tempo decorrente daquela violência, né? Então, o ideal da pílula do dia seguinte é que ela seja tomada no máximo ali em 72 horas, até 5 dias ainda tem alguma eficácia, mas quanto antes for tomado próxima à violência, ela tem mais eficácia. Além disso, tem outras profilaxias que são muito importantes orientar mulheres que sofrem violência sexual, que elas podem e devem fazer nos centros de saúde, profilaxias para não contrair um HIV, para não contrair sífilis. Então, essas profilaxias, se elas feitas principalmente ali dentro das 72 horas, elas impedem que aquela pessoa contrai uma doença sexualmente transmissível muitas vezes. E as mulheres não sabem disso, só que isso se aplica a alguns casos de violência. Então, por exemplo, se você está diante de uma violência crônica, né, como é o caso das crianças, intrafamiliar, aquilo não vai se aplicar, porque aquilo foi uma ocorrência que aconteceu várias vezes. Não é preciso boletim de ocorrência, nem para acessar o atendimento à violência sexual, nem para acessar o aborto legal. É claro que a gente sempre orienta a realização do boletim de ocorrência no sentido da investigação criminal, né? Exatamente, para que aquela pessoa, o agressor, seja punido. Exato, inclusive porque tem situações que vão ser necessário acionar medidas protetivas, conselho tutelar. Tirar, agora, inclusive, uma criança naquele ambiente. Exatamente. Né? Agora, o acolhimento em saúde, ele não é o acolhimento em segurança pública. O tempo da denúncia, muitas vezes, é muito diferente do tempo do acolhimento. Então, nenhum tipo de procedimento em saúde deve exigir boletim de ocorrência para ser realizado. Mas nem menores de 14, nem menores de 14 anos. O que acontece com menores de 14 anos é que, muitas vezes, você ia precisar ali de uma autorização do responsável legal, digamos assim. Mas e se esse responsável legal for o agressor? Aí você vai precisar acionar um conselho tutelar para estar acionando uma autorização judicial, né? São situações específicas, mas aquela criança está protegida pelo ECA. Então, o profissional de saúde ele tem que agir sempre de acordo
com os melhores interesses da saúde da criança. Da criança. E aí... Da criança. E os médicos entendem isso e vão Ou acolher deveriam, né? aquela determinada criança. Hoje a gente vê que deveriam, mas que Deveriam não é entender, né? verdadeiramente a prática, né? Hoje a gente tem, infelizmente, assim, obviamente, existem muitos médicos que fazem a prática correta, né? Mas a gente tem uma categoria profissional muito contaminada por uma ideologia conservadora, em certo sentido. Isso é refletido no Conselho Federal de Medicina, é refletido no Conselho Regional de Medicina, tanto que perseguiu médicos que estavam oferecendo a melhor assistência a crianças, como a Daphne bem falou, no caso do Cachoeirinha, né? Recentemente Voltou e a teve que perseguir. devolver prontuários por Doutora determinação do Mariana STF. e Daphne, vamos atrás dessas vamos investigar essas pessoas. Eu sempre digo Nós assim, olha, temos feito deve isso. trazer material bom, a gente está aqui, O estamos aqui para STF isso. também está fazendo isso, né? Acabou de chamar Recentemente o o presidente do conselho Então, teve que pra devolver investigar. prontuários, porque eles recolheram prontuários De alguns hospitais de abortamento Gente, legal. isso é um absurdo. É quebra de sigilo, né? E eles entendem que não é quebra de sigilo, porque eles são um conselho, mas não é assim, né? Não é assim que funciona, né? A paciente, você imagina, a paciente foi violentada, ela teve sua dignidade violada, aí ela teve uma gestação decorrente de estupro, ela passou por um abortamento, que é um procedimento que, apesar de seguro, pode ser custoso emocionalmente para algumas pessoas. Sim, e Aí ela ainda tem que ser alvo de uma investigação